Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te bendizemos nesta noite, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, e pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor amado, seja o trilho em nossas vidas, nos conduza, Pai, no conhecimento da Tua palavra, da verdade, nos permita crescer no Senhor, Deus querido, e descobrir dia após dia quão certo estamos ou quão errado nós estamos, Senhor, para que possamos aprimorar o nosso conhecimento no Senhor, para que possamos, Senhor amado, nos tornar sábios para a salvação, como diz a Tua palavra. Toma-nos em Suas mãos e que, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, seja mais uma noite de aprendizado na Tua presença. Se conosco, Pai querido e amado, abençoa os nossos equipamentos, a nossa transmissão, que seja bênção na vida de todos nós, no nome de Jesus. Nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, sejam bem-vindos, vocês que já chegaram. Quem estiver chegando, vai chegando aos poucos. E a gente vai tentando crescer no Senhor. Os irmãos fiquem bem à vontade para poder fazer perguntas, mandar aqui pelo chat, ou quiser falar alguma coisa. Se eu estiver correndo também um pouquinho, os irmãos nos perdoem, para que a gente consiga ter o melhor entendimento disso que a gente tem falado. Amém? Então vamos lá. Hoje nosso objetivo, nossa lição de hoje é nós falarmos, né, sobre o arrebatamento da igreja, e como eu coloquei aqui no cantinho, a segunda parte, né, ou a parte 2. Por que parte 2? Porque nós começamos falando semana passada, e nós vamos prolongar essa questão do arrebatamento da igreja por algumas semanas ainda, né, embora a gente não repita necessariamente os assuntos, né, está tudo dentro desse bojo de arrebatamento da igreja. Então nós vamos falar sobre ele, e nós vamos dividir isso em várias partes. Então, a gente está aqui como lição número 4, parte 2, semana passada, lição número 4, parte 1. Joia? Vamos na sequência, então, para nós compreendermos nesse sentido, no nome de Jesus. Bom, nós estamos falando, então, no que creem os pré-tribulacionistas. Por quê? Porque nós falamos sobre visões diferentes com relação àquela última semana de Daniel, que é a semana da tribulação e da grande tribulação, os últimos 7 anos dessa era que nós estamos vivendo, né? E com relação ao posicionamento que as pessoas enxergam, ou seja, como as pessoas enxergam como Cristo vai se manifestar nesse momento, vai definir essa linha deles, né? Por exemplo, se a pessoa acredita que Cristo só se manifesta após os 7 anos de tribulação, essas pessoas tendem a acreditar numa linha pós-tribulacionista. Quem acredita que Cristo se manifesta, que ele busca a sua igreja antes da tribulação, é uma linha pré-tribulacionista. Quem acredita que ele só se manifesta no meio, ou seja, 3 anos e meio após o início, é uma linha meso ou mid-tribulacionista. Então, nós começamos a falar semana passada, começamos a dizer isso, que nós cremos numa linha pré-tribulacionista. E nós começamos, então, a apresentar algumas razões, né, pelo que nós cremos no pré-tribulacionismo. Não só pelo que, mas também no que é o pré-tribulacionismo. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui, para nós lembrarmos dos pontos que nós tratamos. O primeiro ponto que nós colocamos aqui é o ponto 1, que é a segunda vinda de Cristo, ela ocorrerá em 2 fases. Então, a maneira como os pré-tribulacionistas, né, dentre os quais eu me coloco, eu me encontro, a maneira como nós cremos é que essa vinda de Cristo ela vai se dar de 2 fases. De que forma, né? Na visão pré-tribulacionista, a segunda vinda de Jesus ocorre em 2 fases distintas, separadas pelos 7 anos da última semana, que é a tribulação e grande tribulação, sendo o arrebatamento, antes do início da semana, em algum momento antes dessa última semana começar, teremos o arrebatamento da igreja, e logo ao final dos 7 anos, né, Jesus retorna com poder e grande glória, ou seja, ao fim dessa semana. Joia? Então, essa é uma explicação bem simples a respeito do que é o pré-tribulacionismo. Outro ponto que nós vimos, né, nós começamos a descrever algumas diferenças entre o pré-tribulacionismo, né, ou seja, entre o arrebatamento, né, e também essa segunda vinda, já que o pré-tribulacionismo acredita que vai ocorrer em 2 fases. Qual é, então, a distinção entre o arrebatamento de Cristo para a sua igreja e a manifestação dele para todo o povo? E a gente viu alguns versículos, algumas diferenças que nos levam a enxergar essa diferença entre os 2 detalhes. Então, olha só, a ideia que nós vimos naquele bloco, né, neste bloco, é trazer à memória textos e afirmações que provavelmente a gente já conheceu ou já ouviu em algum momento, mas que quando a gente passa a analisar com uma forma mais calma, com uma visão um pouco mais crítica e dedicada, ela vai nos permitir enxergar alguns detalhes
dessa última semana, desta forma, ou seja, enxergando a diferença entre segunda vinda e também arrebatamento. Observar essas diferenças entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, né? Esses eventos, eles podem até parecer, né, iguais, eles possam ser similares, mas eles vão nos apresentar alguns pequenos detalhes de divergências e que vão se tornando incompatíveis entre si, nos levando a separar esses dois momentos tão aguardados. Joia? Então, nós vimos esses dois pontos aí no nosso último encontro. Até brinquei assim de exemplo, é como se a gente dissesse assim, olha, Cristo vem seco, mas ele vem molhado. Então, duas informações que estão relacionadas a essa segunda vinda, mas que a forma como elas estão descritas nos leva a crer que poderia ser diferente. Então, hoje, o nosso objetivo, meus queridos, é nós trazermos alguns argumentos pelos quais nós cremos que Cristo vem antes da tribulação. Ou seja, eu acredito que Cristo vem buscar a sua noiva, né, a sua igreja, antes desse período de tribulação, que a Bíblia diz que nunca houve nem haverá outro igual depois. Então, se nós acreditamos que a igreja vai ser levada antes da tribulação, ou seja, o arrebatamento ele ocorre antes da tribulação, por isso pré-tribulacionismo, quais são os argumentos? Por que nós acreditamos dessa forma? Porque o apóstolo Pedro, irmãos, ele diz assim para nós precisamos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que nós temos. Né? Então, se alguém te perguntar, por que você acredita no arrebatamento pré-tribulação? Pô, os meus argumentos são esse e esse. Por que você acredita que Jesus ama a sua igreja? Por isso, por esses argumentos. Por que você acredita que é importante ir à igreja? Por essa e por essa razão. Por que você acredita que é importante cear, se batizar e tantos outros outras situações alusivas à vida cristã, tantos outros posicionamentos da vida cristã, por que nós cremos dessa forma? Então o apóstolo Pedro diz que é importante nós termos essa base para nós. Então hoje nós vamos trabalhar algumas bases dos motivos pelos quais nós cremos no arrebatamento pré-tribulação. Amém? Qualquer dúvida dos irmãos que tiverem, podem perguntar, podem fazer seus comentários. Bom, conforme nós vimos, estas são apenas algumas referências bíblicas que nos permitem crer na diferença entre os dois importantes acontecimentos. Lembrando que aqui a gente está fazendo menção à sequência que a gente veio. A gente terminou a última semana falando de diferenças entre o arrebatamento e a pré-tribulação, citando alguns versículos. Bom, de forma geral, creio que podemos sintetizar nos seguintes pontos. Aí eu coloquei aqui, ó, algumas pedrinhas no lago, né? Não sei se os irmãos conseguem ver. Tem um laguinho e tem algumas pedrinhas nesse laguinho. Antigamente a gente tinha até um quadro, num programa, né, que passava na televisão no domingo, que falava que eram as Olimpíadas. E tinha várias provas nessas Olimpíadas. Uma das provas, a pessoa tinha que vir correndo e vir pulando sobre essas pedrinhas, né? E ela vinha escolhendo qual pedrinha que ela iria colocar a mão. Por quê? A mão não, o pé, né? Desculpa, ninguém coloca a mão. Ela vinha correndo e escolhendo qual pedrinha que ela iria colocar o pé. E quando ela pisava numa pedrinha falsa, essa pedra afundava. E ela perdia a prova. Então ela pisava numa, saltava outra, e essa era a atividade. E eu coloquei aqui do lado, como numa travessia de lago, o segredo é só pisar em pedras que nos parecem firmes. Por que estou dizendo isso, irmãos? Eu hoje acredito no pré-tribulacionismo. É o que para mim faz sentido. Se amanhã, por alguma forma, por algum estudo, ou alguém que tem um argumento que, poxa, esse argumento é melhor que o meu, faz sentido. Eu não tenho problema em mudar a minha opinião. Os irmãos estão compreendendo? Eu só preciso de um argumento que me faça mais sentido para mim. Porque hoje, a pedrinha que me parece firme, que me parece mais coerente, é a pedrinha do pré-tribulacionismo. Então, por conta disso, eu fico com uma posição pré-tribulacionista. Se amanhã alguém me apresentar uma outra pedra que me parece mais firme que essa, que faça mais sentido, eu posso, de repente, até trocar de opinião. Hoje não, por conta desses argumentos que nós vamos falar aqui. Joia? Isso vale, irmãos, não apenas por essa questão escatológica, mas para tudo na nossa vida cristã. Né? A gente não pode abandonar aquilo que a gente tem por convicção e trocar por uma outra doutrina, por um outro ensino, se aquilo não for de fato fundamentado e não for firme para nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós não podemos ser como meninos inconstantes, sendo levados por todo lado por vento de doutrina, porque não tem uma base, não tem uma firmeza. Joia? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria mencionar para os irmãos, pelos quais nós cremos no pré-tribulacionismo, é com relação às cartas das 7 igrejas de Apocalipse. A gente vê logo no comecinho, né, o apóstolo João escrevendo as famosas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, o que nós temos com relação a essas cartas? A gente, eu coloquei até uma observação,
que as cartas elas terminam da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a maneira como o apóstolo João, né, escrevendo as cartas que Jesus estava revelando para ele termina as cartas dessa forma: olha, a igreja tal escreve isso, e ao final da igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma praxe comum das cartas. Bom, diz assim, olha só: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Palavras de Jesus revelando, né, a João. Falou assim, você vai escrever as coisas que são, né, e as que vão acontecer depois dessas coisas. Então ele vai escrevendo todas essas cartas. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o apóstolo João escreve as cartas da Ásia Menor, das 7 igrejas. Via de regra, cada igreja recebia uma advertência, uma promessa e um elogio. Quais eram as exceções? As exceções eram a igreja de Esmirna e Filadélfia, que não receberam nenhuma advertência, e também a igreja de Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio. Joia? Então essas eram as exceções. Via de regra, as igrejas iriam receber isso: uma advertência, uma promessa e um elogio. Aqui do lado tem um mapinha, para a gente ver aqui as igrejas, tá vendo? Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E aqui embaixo, aqui, ó, a ilha de Patmos, onde ele escreveu. Então, essas aqui são as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, com relação às igrejas da Ásia Menor, ou seja, as cartas que essas igrejas receberam, nós temos algumas formas de olhar essas cartas. Por quê? O texto de Apocalipse é um texto que ele traz para nós coisas que são revelações para um tempo futuro, mas também revelações daquele tempo, né? A gente não pode ignorar o fato de que as igrejas que aquela época receberam as cartas do Apocalipse, aquela época receberam as cartas, né, de João, eu falo Apocalipse porque elas estão descritas no Apocalipse, a gente não pode descrever e desprezar o fato de que elas eram igrejas que estavam ali. Ou seja, elas não poderiam receber uma mensagem: olha, estou mandando uma mensagem para você, você não vai entender nada, não tem nada a ver contigo, porque isso é só para o futuro. Então a gente não pode desprezar isso. Então o que eu coloquei aqui? Olha, de que forma que nós podemos olhar as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor? Primeira forma, a gente pode olhar de uma maneira que é literal. Que sentido? As igrejas, elas existiam, irmãos. Ou seja, João escreveu cartas para igrejas físicas, de pessoas reais, do tempo dele. Então, aquelas igrejas existiam. Então, essa é uma maneira de nós olharmos as cartas. Existia uma igreja em Sardes, existia uma igreja em Tiatira, existia uma igreja em Laodiceia, existiam essas igrejas. Então, essas igrejas que receberam essas informações, que receberam essas mensagens, elas realmente existiam. Essa é uma maneira de nós enxergarmos, é a maneira correta. Joia? Primeiro ponto. Agora, além de enxergar de uma forma literal, ou seja, de enxergar que as igrejas de fato coexistiam, nós precisamos também olhar de uma outra maneira. Porque o objetivo do Senhor, ao trazer aquela revelação, não era apenas as igrejas lá da Ásia Menor, lá do primeiro século, não. Ele também queria que essas informações chegassem até nós. E aí, dessa maneira, existem formas diferentes de enxergar. Além da forma literal, ou seja, as igrejas existiam, receberam as cartas, nós também podemos olhar isso de forma simbólica, né? Ou seja, de uma forma profética. E aí eu coloquei 2 informações aqui entre parênteses: ao longo do tempo, versus, né, X, coexistência. Em que sentido? Vão existir grupos de pessoas, irmãos, que vão entender que as 7 igrejas correspondem às 7 fases distintas da igreja de Cristo ao longo da história. Ou seja, enquanto o apóstolo João escrevia aqui, ó, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, cada uma dessas, não, essa igreja aqui representava o primeiro século. Até separei uma imagem aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para os irmãos. A gente vê da seguinte forma, né? A primeira igreja marca tal tempo, a segunda igreja marca tal tempo. Aqui, olha, tá vendo aqui em cima, os irmãos percebem? Ó, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, dentre essa visão, eu peguei até uma figurinha aqui do Google mesmo só para ilustrar, né? Até porque não é bem aquilo que eu acredito, mas para os irmãos entenderem. Olha, a igreja de Éfeso corresponderia à primeira igreja, né? A igreja do primeiro século. Então, vai falar assim, os irmãos daquele primeiro século são representados pela igreja de Éfeso. Ah, não, depois do ano 100 até o ano 313, observe que tudo é depois de Cristo, tá vendo? Depois do ano Domini, que é o ano 0. De 100 até 313, corresponderia à igreja de Esmirna.
Depois de 313 a 538, a igreja de Pérgamo, depois de Tiatira, Sardes, até a gente chegar à igreja de Filadélfia, que seria a igreja do grande avivamento, a igreja missionária, e depois a igreja do tempo atual seria a igreja de Laodiceia, ou seja, a igreja que não recebeu elogio nenhum, aquela que não é fria nem quente, mas a igreja é morna. Essa é uma visão. Outra visão de enxergar está mais aqui embaixo, olha só. Cada uma dessas igrejas, Éfeso, a igreja desviou, que abandonou a direção, perdeu o primeiro amor, Esmirna perseguida, tá vendo? Cada uma delas com uma qualidade. Essa é uma maneira de enxergar, irmãos. Joia? Que eu estou querendo dizer que existe uma maneira de enxergar essas cartas. Essa é uma maneira. Qual é a outra maneira de nós enxergarmos essa carta? É aquilo que eu coloquei aqui embaixo, ó, simbólica ao longo do tempo. É isso que a gente acabou de ver. A outra forma é a gente observar uma coexistência dos irmãos. Em que sentido? Lá atrás, irmãos, todas as 7 igrejas existiam ao mesmo tempo. Faz sentido para os irmãos? Então, no mesmo tempo, existia uma igreja que era fria e morna, no mesmo tempo existia uma igreja que abandonou o primeiro amor, no mesmo tempo existia uma igreja que não recebeu crítica nenhuma, no mesmo tempo existia uma igreja que só recebeu elogio. Então, a gente vai ter, no mesmo momento, diferentes tipos de cristãos fazendo parte da igreja do Senhor. E é o que eu acredito que acontece hoje. Ainda que a igreja era literal naquele tempo, ainda que de uma forma ou de outra a gente possa entender que, de repente, as igrejas ao longo da história foram representadas pelas igrejas da Ásia Menor, mas os irmãos precisam chegarmos numa convicção, os irmãos onde convivem comigo, que hoje nós temos dentro da igreja do Senhor pessoas que abandonaram o primeiro amor, pessoas que não são nem frias nem mornas, mas nem frias nem quentes, mas que são mornas. Dentro da igreja do Senhor, a gente tem pessoas que estão vibrando, fazendo a obra, de fato vivendo uma sinceridade no Senhor, mas a gente também tem gente que não quer nada. Então, para mim, faz mais sentido nós observarmos as cartas das 7 igrejas como qualidades de todos os crentes que estão presentes na igreja do Senhor hoje. Joia? Então, essa é uma maneira de nós enxergarmos. Outro detalhe que a gente vai seguir, olha só, quando a gente olha para o que a palavra diz, após descrever as 7 igrejas, né, João escreve as 7 igrejas, ele sempre termina as cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quando a gente olha essas informações em contrastes, né, do final de cada carta, que eu diz à igreja, com a afirmação de Apocalipse 13, 9, porque Apocalipse 13:9, após trazer a sentença, a profecia que o apóstolo João está descrevendo, ele diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Você consegue perceber aquela expressão, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Não, já não tem mais. É só se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, por que ele diz isso? Por conta da sequência do texto. Ele vai descrever as cartas às 7 igrejas nos capítulos 2 e 3. Mas logo no comecinho do capítulo 4, olha o que diz, Apocalipse 4:1. Ele diz assim: depois dessas coisas, ou seja, depois que ele acabou de descrever todas as sequências das cartas, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois dessas. Depois dessas o quê? Veja bem, tinha todo um contexto da igreja que recebeu aquelas cartas, para as quais ele trouxe juízo, para as quais ele trouxe crítica, para as quais ele trouxe elogios. Falando assim, depois dessas coisas, depois dessa avaliação da igreja como um todo, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então, o apóstolo João ele começa a descrever o capítulo 4, não de uma perspectiva que ele estava antes, mas de uma outra perspectiva. Olha só, após descrever a percepção do Senhor Jesus a respeito das igrejas, o apóstolo João recebe um chamado especial. Ele vê os céus abertos, uma voz como de trombeta e uns convite para subir até lá. Joia? João vê uma porta aberta nos céus, a voz como de trombeta falando assim: ei, João, sobe aqui. E a partir de então, todo o relato que João vai fazer no restante de Apocalipse se dá numa perspectiva de quem está fora da terra. É como se ele estivesse no céu, observando as coisas que estão acontecendo embaixo. Joia? O que está acontecendo embaixo? Selos, trombetas, taças, os juízos, né, provenientes da ira do Senhor. Então, ele vai descrever isso de uma perspectiva de quem está em cima. Joia? E aí, vamos lá. Onde é que foi parar a palavra igreja no relato? Olha só.
Depois dessas coisas, olhei, estava aberta uma porta nos céus. A primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, me disse: sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas. Olha só. As palavras igreja e igrejas, lembra? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo. Pois bem, tanto igreja quanto igrejas, tão importantes nos capítulos 1 a 3, não mais aparecem no livro, até o último capítulo, Apocalipse 22, 16. A palavra igreja no singular e no plural ocorre 19 vezes nos capítulos de 1 a 3. Joia? Agora, a palavra igreja que vem de eclésia é uma composição de duas outras, ek, para fora, e kalem, ou kalel, né, chamados, trazendo no sentido de que a igreja realmente é um grupo chamado para fora. Seja para evangelizar, anunciar o Senhor, mas também pode simbolicamente apontar para uma extração da igreja. Ou seja, nesse momento tão terrível, a igreja é chamada para fora, a igreja é tirada desse ambiente. Em Apocalipse 3,10, o Senhor vai trazer a revelação de que, visto que guardaste a minha palavra, foste fiel nos meus ensinamentos, nos meus mandamentos, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Então, a palavra do Senhor falando de tirar a igreja, tirar aquela igreja desse momento de provação que há de vir sobre a terra. Joia? Outro ponto, né, que a gente pode observar como sendo um argumento para quem crê no pré-tribulacionismo é que esse momento, irmãos, dos 7 anos, não será um período de gozo, será um período de ira do cordeiro, mas não um período de ira contra a noiva. Joia? Olha só, a palavra de Paulo aos Tessalonicenses: a esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o apóstolo Paulo já está dizendo assim: existe um momento de ira que está reservado, mas nós estamos esperando dos céus o Filho que foi ressuscitado dentre os mortos, porque ele nos livra da ira futura. Joia? Então, é um momento de ira, mas não um momento de ira contra a noiva. Jesus nos deixa claro a promessa de ir preparar um lugar e depois voltar para que nós estivéssemos juntos nesse lugar. É o que diz João 14. Joia? A figura que é utilizada aqui, irmãos, é a mesma figura do casamento oriental, onde o noivo ele vai preparar um lugar junto ao seu pai, junto aos seus, e fala assim: olha, você fica aqui na sua família, no seu bem-estar, e eu vou lá preparar o lugar. Quando aquele lugar estiver pronto, eu volto para te buscar. E aí nós vamos estar juntos. É o que o Senhor disse, né? Eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu volto para que onde eu estiver, vocês também estejam. Joia? Então, há uma promessa do Senhor de que nós estaremos juntos com ele quando esse lugar estiver pronto. Outra questão é que existe uma distinção entre Israel e igreja. E como já vimos, as 70 semanas são para o povo de Daniel, Israel, e também para a sua santa cidade, Jerusalém. É o que a gente viu no capítulo 11 de Romanos. Lembra que ele falou assim: olha, Israel é a oliveira original. Nós somos uma figueirinha brava, uma florzinha antinatural que fomos enxertados na oliveira. A gente está aqui meio pegando uma carona. E ele falou assim: olha, se enquanto Israel está sendo deixado de lado, vocês estão sendo abençoados, imagine então o que vai ser quando Israel voltar a estar no andamento do Senhor. Ou seja, quando Israel voltar a estar alinhado com o Senhor. Isso vai ser muito mais, vai ser vida aos mortos. Então o apóstolo Paulo traz isso. Há uma distinção entre Israel e a igreja. Joia? Aí a gente continua no mesmo raciocínio. Quando Eliezer, né, Eliezer lá atrás, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Eliezer, amando de Abraão, vai buscar Rebeca para se casar com Isaac, eles apontam simbolicamente, irmãos, isso aqui é uma tipologia. Simbolicamente, Eliezer, Abraão e Isaac, eles vão apontar para o Espírito Santo, para Deus e para Jesus, respectivamente. Ou seja, Eliezer está apontando para o Espírito Santo, Abraão é um tipo de Deus e Isaac um tipo de Cristo. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaac? Lembra? Mesma coisa, quando Deus Pai sacrifica o teu filho, joia? Pois bem, antes mesmo de chegar em casa, o que aconteceu lá? Para a gente lembrar. Abraão observa que teu filho Isaac não tinha esposa. E ele então se preocupa para que Isaac não se casasse com qualquer pessoa. Então ele pega o seu servo de confiança, que era o Eliezer, e fala assim: Eliezer, vai até a região onde os meus pais moravam, e lá na região onde os meus pais, os meus familiares moravam, você vai trazer uma esposa dentre os meus familiares para o meu filho Isaac.
Então, Eliezer, irmãos, ele sai da companhia de Abraão e vai a uma terra distante com a missão de preparar uma noiva que seria trazida para se encontrar com Isaac. Joia, essa noiva é Rebeca. Então, olha só, antes mesmo de chegar em casa quando? Agora Eliezer está trazendo a noiva, está trazendo Rebeca. Antes mesmo de chegar em casa, Isaac vai ao encontro da noiva preparada, trazida por Eliezer, e ambos entram para as núpcias. Então, veja bem, quando o Damasceno Eliezer ele vai preparar Rebeca, ele está trazendo Rebeca preparada, enfeitada para se encontrar com o seu noivo. O seu noivo ele vai ao encontro de Rebeca e ambos entram para núpcias. É bem a figura daquilo que nós temos falado, que a igreja será arrebatada e encontra com Jesus nos ares. Quem é que está preparando a igreja? Quem é que está trabalhando na igreja ao longo de todos os anos? Lembra que o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei outro Consolador. Esse outro Consolador vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vos converterá, né? Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje, irmãos, o Espírito Santo é quem tem trabalhado em nós, como noivas de Cristo. Assim como Eliezer foi trabalhar em Rebeca, foi convencer Rebeca, foi trazer Rebeca e deixá-la preparada para o encontro com Isaac, o Espírito Santo também vem trabalhar em nós, nos convencer para nos deixar preparados para o encontro com o nosso noivo Jesus. Amém? Então, é um tipo de Deus, um tipo de Espírito Santo, um tipo de Cristo que aponta para uma realidade que nós vivemos hoje. Olha só, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que Cristo fez isso? Para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós vemos que Cristo, quando morre pela sua igreja, ele morre para santificar essa igreja, para purificar essa igreja, para preparar essa igreja para um encontro consigo mesmo. Amém? Então, não é um período de ira contra a noiva, contra a igreja. Isso a gente precisa guardar no coração. Outro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que a Arca de Noé, como sendo um tipo ou um símbolo de Cristo como Salvador. Não sei se os irmãos conseguiram entender o que eu quero dizer como tipo, quando a gente fala tipologia na Bíblia. Amém? Coloca um S, um N aí no chat, ou fala assim ou não, só para mim entender, porque eu explico o que é um tipo. Amém? Irmãos conseguem responder aí? Vamos lá. O que seria um tipo, para a gente compreender? Um tipo, irmãos, é um símbolo de algo. É um símbolo de algo que representa algo num outro momento. Vou explicar melhor. Imagina o seguinte, ó, vê se os irmãos conseguem ver a luz aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo aqui a sombra da minha mão? Aqui, ó, a sombra da minha mão. Ó, essa sombra da minha mão, deixa eu tentar posicionar aqui. Essa sombra da minha mão não é a minha mão de verdade. Ela é só uma sombra. Ó, tá vendo a sombra aqui, ó? É difícil fazer para cá. Ó, essa sombra aqui, ela é só uma sombra. Ela não é uma mão de verdade. Mas se você olhar só a sombra, você consegue dizer, ó, é uma mão. Eu tô vendo lá os dedos. Ó, eu tô vendo os dedos se mexendo. Eu posso falar que é uma mão. Mas eu não tô vendo a mão, eu tô vendo só a sombra. Aquela sombra lá, mesmo que não seja a mão de verdade, ela traz características que apontam para uma mão. Ela tem dedos, os dedos se movimentam. E você olha assim, olha, olhando para essa sombra, eu consigo imaginar o que ela está representando, mesmo que você não tenha visto a mão. Então, quando a gente olha para alguns tipos, né, no Antigo Testamento, a gente vai olhar para aquele tipo e ver que ele representa, ele traz uma sombra, uma característica de algo que viria posteriormente, ainda que não seja muito claro. Joia? Um exemplo que eu gosto de dar aqui, porque o próprio Senhor Jesus cita isso, ele fala assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra de Números, capítulo 21, quando as serpentes abrasadoras picavam o povo no deserto, e eles ficavam com medo, pediram a Moisés para levantar, buscar no Senhor uma resposta, e Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, e aí Deus disse assim, olha, Moisés, todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado e não vai morrer. E aí Jesus disse, olha, assim como Moisés levantou uma serpente, porque eles estavam sendo picados por cobras, assim também o Filho do Homem vai ser levantado. Não porque estamos sendo picados por cobras, mas porque nós temos uma ferida mortal que é o pecado.
E todo aquele que olhar para o Senhor e colocar nele a sua fé, a sua crença, a sua esperança, esse receberá do Senhor a salvação. E nesse mesmo contexto que Jesus diz isso, ele vai dizer para Nicodemos, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós falamos, irmãos, de um tipo, eu estou querendo me referir a algo que foi feito no passado, no Antigo Testamento, e de forma especial, e que apresenta características que lembram o ministério de Cristo, que lembram a pessoa de Cristo, que lembram as palavras de Cristo. É nesse sentido. Então, nós temos observando aqui a Arca de Noé como um tipo, como um símbolo, como algo que traz características de Cristo como um Salvador. É isso que eu quero falar nesse ponto aqui. Joia? Vamos entender. Como foi nos dias de Noé, palavras do Senhor, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até quando? Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja bem, o Senhor está comparando a volta dele aos dias que Noé vivia. Ele diz assim, o que acontecia nos dias que Noé vivia? Noé, em silêncio, estava preparando uma arca. E quando eu digo em silêncio, não é porque era segredo, mas porque ele não tinha ninguém para poder ficar fortalecendo ele toda hora, ou então alguém que de fato ficasse tentando convencer ele toda hora. Não, ele abraçou aquilo que Deus tinha dito para ele. E ele passa então a construir uma arca. Só que as pessoas da geração de Noé viviam uma vida como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, eles olhavam para Noé, preparando algo, preparando um barco, num lugar onde não chovia, onde não tinha rio, preparando algo para um tempo que viria, só que eles não estavam nem aí, nem um pouquinho preocupados, eles continuavam se casando, comendo, bebendo, fazendo as suas tarefas. E a Bíblia diz assim para nós, as pessoas faziam isso até quando? Até que dia que eles fizeram isso? Até que Noé entrou na arca. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala assim para nós, até que Noé entrou na arca, e as pessoas não perceberam que Noé entrou na arca. Guarda isso aqui. Então, ó, as pessoas viviam a vida normal, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Ponto. Aí depois daquela expressão, vem o seguinte, olha, até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim também será vindo do Filho do Homem. Então ele mostra para nós que Noé sumiu do cenário, Noé entrou para dentro da arca e ninguém percebeu. Ninguém notou a ausência de Noé. Ou seja, Noé, que vivia sua vida rotineira ali, normal, construindo a arca, de repente indo no mercado, fazendo compra, eu ia falar mexendo no carro, mas não tinha carro, mas capinando a horta, de repente Noé sumiu. E ninguém percebeu que Noé sumiu. A Bíblia diz, ó, Noé entrou na arca e não perceberam. Até quando que eles ficaram sem perceber? Até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora olha que interessante, Gênesis 7:7. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. É Deus quem mandou Noé entrar na arca. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha só, Deus manda Noé entrar na arca, Noé entra, Deus fecha a porta da arca, a gente vai ver isso no texto, é Deus quem fecha a porta da arca. E agora, por que Noé não entrou na arca e começou a chover na hora? O que a Bíblia nos mostra é que Noé entra na arca e passam-se 7 dias até que as águas começam a cair. E aí, irmãos, eu acho muito peculiar. 7 dias, Noé escondido dentro da arca, até que todos percebem que de fato foi um juízo vindo do céu. É o mesmo período de 7, só que ali 7 anos, né, proféticos, que a igreja também vai estar escondida no Senhor Jesus. Então, é um indicativo, é um apontar muito claro, ao meu ver, para esse período. Olha que interessante. Aqui nessa comparação, nós vemos que enquanto o juízo era derramado dos céus, lembra, o dilúvio caindo dos céus, Noé e sua família estavam seguros aonde, irmãos? Dentro da arca, que pairava sobre as águas. Então, olha só, a água, que era o sinal de juízo, caía do céu, inundava a terra, só que à medida que a água caía, a arca subia. A arca ficava sempre por cima da água. Joia? Outro detalhe que é importante nós pensarmos: as gotas de água que representavam o juízo caíram sobre a arca, mas não sobre aqueles que estavam escondidos dentro da arca. Guardou? Olha que interessante esse detalhe. As águas caíram sobre a arca, mas não sobre as pessoas que estavam dentro da arca.
Da mesma forma, irmãos, o juízo de Deus, a ira de Deus, também recaiu sobre a nossa arca. Lembra que eu falei que a arca é um tipo de Cristo? Então, a justiça de Deus, a ira de Deus, caiu sobre a nossa arca. E a palavra vai dizer que agradou a Deus moer a Cristo, moer. Por isso a palavra diz que pelas chagas e pisadura dele nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele mesmo, sem conhecer pecado, irmão, se fez pecados por nossa causa, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu quando olho para a arca de Noé, já ia falar arca de Deus, né? Eu olho para a arca de Noé, vejo uma similaridade com o ministério de Cristo. Um juízo sendo derramado, mas o juízo ele bate sobre Cristo. E aí, pastor Vitor, qual que é a diferença? Se o juízo está caindo sobre Cristo e a gente vai ver a tribulação sobre pessoas. Porque a palavra diz que a condenação é esta. A luz veio ao mundo e as pessoas rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque quando eu aceito que Cristo fez a meu favor, que ele pagou os meus pecados, que ele morreu por mim na cruz, a gente acabou de ler isso aqui, quando eu aceito que ele fez por mim, eu entro nessa arca, irmãos. E agora eu estou protegido nessa arca. Agora, quem não está dentro da arca sofre as consequências. Para Noé e sua família, quem levou a chuva foi a arca. Para as pessoas que estavam fora da arca, quem levou a chuva foi eles mesmos. Então, eu olho para a arca de Noé e tenho a tendência, né, tenho a visão de que ela é um tipo de Cristo e um indicativo de um arrebatamento antes da tribulação. As águas da chuva não caíram sobre Noé e sua família. É um ponto. Agora, um outro ponto aqui, a gente já caminhando já para o final. Veja bem, por que nós podemos crer num arrebatamento pré-tribulação? A volta de Jesus ela é iminente. Os irmãos creem nisso? Ela pode acontecer a qualquer momento. E aí eu coloquei algo para a gente pensar. Apenas na visão pré-tribulacionista, essa importante característica pode ser mantida. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. E por que eu falei que é apenas na visão pré-tribulacionista? Porque, independente da visão, né, ou quanto as pessoas acreditam, ou da maneira que eles enxergam os acontecimentos do fim, há uma concordância, de forma geral, que o último momento, irmãos, essa última semana, será o equivalente à última semana de Daniel, ou seja, 7 anos. Então, esse é um entendimento muito, muito firmado, né? Independente das visões, as pessoas creem de fato que a última semana de Daniel são esse período de tribulação, grande tribulação. Agora, se eu acreditar hoje, a partir de hoje, numa visão pós-tribulacionista, né? E a gente lembra lá do texto de Daniel, que diz assim: o príncipe que há de vir vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Se ele vai fazer uma firme aliança por 7 anos, e no meio da aliança, ou seja, metade de 7, 3,5, ele vai quebrar a aliança, eu preciso entender, irmãos, que essa semana ela começa com alguma aliança de 7 anos. Faz sentido para os irmãos? E nós cremos muito que vai se tratar de um acordo de paz, um tratado de paz, em especial na região do Oriente Médio, porque a gente tem islâmicos, a gente tem judeus, a gente tem árabes, a gente tem aquele povo todo lá brigando o tempo todo na guerra que eles vão dar diversos nomes, Guerra Santa, Jihad e tantos outros nomes. Mas vai ter que haver um acordo de paz de 7 anos. Então, se eu passar a acreditar numa visão pós-tribulacionista, eu posso olhar e falar assim, não, Jesus não volta amanhã. Por que ele não volta amanhã? Porque não teve um acordo de 7 anos, esse acordo não foi quebrado. Então, se não tiveram esses detalhes que são importantes, há uma possibilidade muito grande, e quando eu digo possibilidade, não é porque eu tenha dúvidas, é porque é uma maneira respeitosa de retratar quem pensa diferente, de que Jesus não volte nesses próximos anos. Sem a última semana, que será iniciada por um tratado ou acordo de paz, visto e sentido por todos, porque a Bíblia diz que as pessoas vão olhar e falar assim, olha, há paz e segurança. E aí, quando houver esse sentimento, haverá repentina destruição. Então, sem ter esse acordo de paz, não é possível o retorno de Cristo, pois, segundo o pós-tribulacionismo, a última semana, ela vai precisar, irmãos, desses detalhes. E, de certa forma, isso anula um retorno iminente. Joia? Em que sentido? Se eu preciso necessariamente de ter um acordo de paz de 7 anos para iniciar e terminar a tribulação, Jesus não pode voltar nesse período. E quando eu digo não pode, não porque esteja proibindo ele de voltar, obviamente não, mas no sentido de dizer que alguns requisitos vai ficar de fora. E a palavra precisa se cumprir, irmãos. Amém?
A palavra precisa se cumprir, ou seja, precisa ter um acordo. Esse acordo precisa ser quebrado com 3 anos e meio, é o que a gente enxerga na palavra. Outro detalhe, já nos dias dos apóstolos, a crença de um retorno iminente de Jesus, ou seja, que Jesus poderia voltar a qualquer hora, era algo comum. Ou seja, as pessoas acreditavam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Olha as palavras de Paulo, irmãos, que ele diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo falando, nós quem? Eu que estou escrevendo e você que está lendo. Paulo escrevendo isso. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe, irmãos, que Paulo escreve colocando ele, incluindo ele no grupo. Não, nós, eu, você, o cara, a pessoa que está aqui do meu lado, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, havia um entendimento ou uma crença que a volta de Jesus poderia ocorrer nos próximos anos. Esse sentimento era tão real que alguns começaram a vender as suas posses e viver nos campos, né, ou nos altos dos montes, esperando o retorno de Jesus. Por isso a gente vai enxergar Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, falando da iminência da volta do Senhor, mas aqueles ensinamentos, eles foram mal interpretados, e porque eles foram mal interpretados, Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, corrigindo algumas coisas. Por exemplo, tinha pessoas lá que gastaram seus bens, né, e falou, agora a gente vai viver só esperando. Só que Jesus não voltou no primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana, então eles precisavam recorrer a algumas pessoas, pô, me dá um café aí, me dá um almoço, deixa eu jantar na sua casa. E aí Paulo vai chamar a atenção dessas pessoas, falou assim, olha gente, quem não quer trabalhar também não coma, porque a vida está seguindo. Joia? Então, as pessoas tinham isso de maneira tão clara que seria iminente o retorno de Cristo, que eles pararam até os seus afazeres comuns. E é nesse contexto que Paulo vai dizer, olha, não se iludam, gente. Não se desesperem, nem se enganem. Não se movam facilmente, quer por carta, quer por ensino, quer por palavra, como se a gente estivesse falando de novo. Por quê? A vinda do Senhor não vai acontecer antes de se manifestar o homem da apostasia, o homem da iniquidade, né, melhor dizendo. Ele vai trazer alguns requisitos que precisam acontecer antes da volta do Senhor. Joia? Agora, olha só, outro detalhe. Somente na visão pré-tribulacionista é possível admitir um retorno de Jesus sem necessitar de nenhum outro acontecimento ou sinal. Uma vez que não necessita de um acordo de paz no Oriente Médio, ou seja, se é pré-tribulação, a igreja pode ser arrebatada antes mesmo desse acordo de paz. Outro detalhe, ela não necessita da reconstrução do templo em Jerusalém. E por que nós cremos que é importante reconstruir um templo em Jerusalém? Porque quando a palavra diz que nessa última semana, esse príncipe que há de vir, que a gente viu, que é o anticristo, ele vai romper esse acordo de paz, ele fala assim, ele vai fazer cessar os sacrifícios e as ofertas, né, dos judeus. Onde é que os sacrifícios e as ofertas dos judeus eram praticadas? No templo. Então precisa ter um templo, porque ele vai entrar num lugar, e a palavra diz que, como diz o próprio Senhor Jesus, quando vocês observarem o abominável da desolação, estar num lugar onde não deveria estar, como diz o profeta Daniel, onde é que é o abominável da desolação? Estando num lugar onde não deveria estar. E aí, é esse anticristo, essa figura, essa pessoa, que vai buscar assumir esse lugar como se fosse o próprio Deus. Eu vou me assentar no trono do templo, no trono, né, como se eu fosse o próprio Deus. E aí ele vai chamar atenção. Então, é necessária essa reconstrução do templo. Outro detalhe, a ruptura drástica desse acordo de paz, com 3 anos e meio, cataclismas no céu e na terra. Por quê? A gente vai ver mais à frente que os selos, as trombetas, né, as taças, elas vão, irmãos, virar o universo que a gente conhece de cabeça para baixo. Né? A gente vai ver muitos sinais nos céus, a gente vai ver sinais nas estrelas, sinais na terra, né, pragas, doenças. Então, céu e terra vai sofrer muito. E na visão pré-tribulacionista, a gente não precisa de nenhum desses detalhes acontecendo. Na pós-tribulacionista, sim. Jesus não pode voltar antes que a lua se torne sangue, antes que o sol se escureça, que as estrelas caiam do céu como a figueira sacudida pelo vento, e tantos outros detalhes que precisam acontecer antes que Jesus volte, dentre outras informações. Alguns sinais nós poderíamos até testemunhar, os princípios da dores, mas eu acredito que a gente não presencie o parto em si. Joia? E aí, eu coloquei aqui para a gente refletir, como último slide para nós hoje.
Numa visão pré-tribulacionista, vamos pensar, como que as pessoas, né, do mundo iriam olhar, irmãos, a igreja sendo arrebatada? Porque lembra lá que Noé entrou na arca e ninguém percebeu, mas eram 8 pessoas. Talvez os vizinhos mais distantes não tivessem notado. Mas imagina agora milhares, milhões de pessoas sumindo, sendo arrebatadas. Qual que seria a explicação? Eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. Será que, não, foram abduzidas por alienígenas? Olha como que a gente tá vendo essa tônica ganhar os últimos meses aí. Falando da questão de revelações, de arquivos secretos, de pessoas que tiveram contatos com seres extradimensionais. Então, é uma situação. Eu coloquei esse projeto Bluebeam, tem algumas figuras aqui para exemplificar. Esse projeto Bluebeam são pessoas que, que têm tecnologia para projetar na atmosfera imagens. Então, que tem como se fosse uma pessoa voando, é possível projetar o próprio Senhor aqui, né, como se fosse uma imagem de Cristo, um crucifixo, e outras imagens tanto, irmão, você pode procurar na internet. Então, a gente pode falar assim, não, eu vi os crentes subindo, vi a força de expressão, né? Os crentes foram arrebatados. Não, isso aqui foi o projeto Bluebeam. Lembra que a gente falou que ia ser um simulacro de algumas coisas? E há teorias, por exemplo, que dizem que esse projeto simularia a volta de um grande líder para todas as religiões. Um grande líder para os cristãos, Jesus, nosso Salvador. Um grande líder para os judeus, o Messias. Outro grande líder para os muçulmanos. Um para a nova era e tantos outros. Então, são formas que as pessoas podem apresentar como desculpa. Ou então, eles podem simplesmente inventar outra desculpa qualquer. Né? Pode, eu não sei o que aconteceu, mas foram todos raptados, morreram, foram para outro lugar, sumiram. Então, a gente, irmãos, não sabe. E a gente não sabe, então eu coloquei simplesmente encerrar. A verdade é que nós não sabemos e esperamos não estar aqui para saber como será. Porque uma coisa a gente fala assim, eu não sei como é morrer, mas eu também não sei como é as pessoas falando de mim depois que eu morrer. Faz sentido? Então, eu não sei como é ser arrebatado, ser retirado daqui, ser levado para junto do nosso Senhor. Mas eu também não sei como as pessoas vão lidar com isso depois. Eu não sei se elas vão falar que a gente foi raptado, se ela vai falar que a gente simplesmente mudou para outro lugar, vai falar que a gente simplesmente sumiu, eu não sei. Mas eu também não quero estar aqui para saber. Então, irmãos, hoje o nosso objetivo foi nós trazermos alguns posicionamentos, algumas palavras, algumas visões, algumas formas de enxergar a palavra que nos permitissem, né, crer dessa forma. Ou seja, quando eu falo que eu sou pré-tribulacionista, né, eu não gosto dessa expressão muito, eu sou pré-tribulacionista, mas quando eu falo que eu creio no arrebatamento pré-tribulação, eu tenho esses argumentos que para mim fazem sentido. Quando eu olho para a Arca da Aliança, como um tipo de Cristo, como eu olho a maneira como Deus ilustrou o casamento de Isaac e de Rebeca, quando eu olho para a maneira como as igrejas da Ásia Menor foram tratadas, todas elas coexistiam, que coexistindo receberam as cartas. Quando eu olho para João escrevendo o texto, João escrevendo da terra, e quando ele vai começar a descrever os flagelos, as juízos e as sentenças de Deus, ele recebe um fala assim, ei João, sobe aqui. Por que, irmãos, que ele vê a porta do céu aberta, uma voz como de trombeta, chamando para subir? Os irmãos entendem que são detalhes que são no mínimo curiosos, são no mínimo para nos dar um aperitivo de algo que pode apontar. Então, o nosso objetivo hoje é concluir aquela primeira fase, onde nós começamos falando sobre o que é a pré-tribulação, o que é a pós-tribulação, por que nós acreditamos em um e não no outro. Nós falamos como se daria o retorno de Cristo numa visão pré-tribulacionista. Nós falamos também sobre algumas diferenças entre o arrebatamento e a vinda do Senhor em poder e em grande glória. Numa, ele encontra nos ares com a sua igreja. Na outra, ele coloca os pés no Monte das Oliveiras. Numa, ele vem e arrebata a sua igreja como um ladrão na noite. Na outra, ele vem e todo olho verá. No arrebatamento, a sua igreja se alegra com o noivo. Na segunda vinda, com poder e grande glória, todas as pessoas olham para ele. A palavra diz que todos os povos olharão e se lamentarão. Então, são alguns detalhes que são diferentes. E hoje, irmãos, nós trouxemos alguns outros argumentos pelos quais nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulação. Amém? Se Deus assim nos permitir, na próxima semana, nós vamos entrar na parte 3 do arrebatamento da igreja. E nós vamos falar sobre o estado intermediário dos mortos.
Por que arrebatamento da igreja? Porque a própria palavra diz para nós que nós, os que estivermos vivos, não precederemos aqueles que dormem, ou seja, os que estão mortos. Então precisa entender onde é que estão os mortos para entender como que nós seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Então nós vamos falar na próxima semana sobre o estado intermediário dos mortos. Amém? A gente passa, então, essa visão tendo por certo que aquilo que nós cremos como pré-tribulacionismo é a visão que nós temos para nos apoiar. Amém? Como diz para os irmãos, é as pedrinhas no laguinho lá, aquilo para nós faz sentido. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente fala da parte 3 da nossa lição a respeito do arrebatamento da igreja e do estado intermediário dos mortos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Deixar alguma pergunta? Joia, vamos aproveitar o tempinho. Se alguém quiser, pode fazer essa pergunta. Joia? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É verdade, Rosângela. A sensação que eu tenho é que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, menos a gente sabe. Eu não sei se acontece isso com vocês também. A gente vai vendo, vai se tornando curioso, né? Vai tendo mais desejo de ler a palavra, de ver um detalhe novo. E quanto mais a gente vê, a gente percebe que a gente menos sabe, né? Mas isso é bom. A gente ter essa convicção de que a gente não sabe, de que a gente não está pronto, de que a gente não é dono da verdade. Eu gosto muito de olhar por esse ponto de vista. Eu estou aberto a aprender, aberto a repensar alguns valores. A única coisa que eu exijo, talvez nem das outras pessoas, mas de mim mesmo, é que as coisas façam sentido, entendeu? Igual a gente estava ontem na nossa escola bíblica, você estava lá e a gente estava discutindo a respeito do espinho da carne de Paulo. O que que é? E a gente vai pensando. Você pode me apresentar qualquer teoria a respeito do que seja o espinho, mas exigir que eu passe a crer nessa teoria, você tem que me dar bons argumentos. Então, quando eu falo de crer no arrebatamento pré-tribulação, é porque, para mim, é o que faz mais sentido nesse momento. Joia? Então, a gente, a gente tem isso como verdade para nós. Eu tento me posicionar naquilo que faz sentido para nós. E eu tento também, irmão, ser muito honesto com os irmãos. Quase paulino mesmo. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Então, o que eu compartilho com os irmãos é de fato aquilo que eu acredito. É o que para mim faz sentido. E no dia que não fizer sentido, eu também compartilho com os irmãos. Aprendi de uma outra forma, passa a fazer mais sentido. O Espírito Santo me convenceu de coisas diferentes, trouxe para mim visões novas a respeito desse texto. Amém? E eu continuo à disposição, né? Os irmãos sabem onde me encontrar, tem o nosso contato, tem o vídeo, tem o contato no grupo lá. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que tivermos, os irmãos podem mandar. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Joia, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É só uma força de expressão. Se não houver nada mais para ser dito, nem para ser perguntado, eu agradeço a participação dos irmãos. Desejo que vocês tenham uma excelente noite no Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pela companhia. E espero que o Senhor nos dê graça para a gente continuar na jornada. Amém? A gente percebe que é natural, ao longo do tempo, algumas pessoas indo ficando pelo caminho, né? Espero que não seja o fato do nosso grupo, mas é natural. A gente vai ver igual turma de faculdade, turma começa muito grande, de repente vai diminuindo, e às vezes os que vão se formar lá na frente são menos. Mas aqueles que se formam, de fato, levam seu diploma para casa, acumulam conhecimento e não perdem nada por isso. Então, espero que a gente continue nessa jornada, né, fazendo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Nós gravamos o conteúdo da nossa aula e depois eu vou postar, como a gente tem feito, tá bom? Quem quiser rever ou quem não teve a oportunidade de assistir, pode fazê-lo depois. Que Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau. Paz do Senhor.